Educação à distância, mudando realidades. Olá, turma, tudo bem? Vamos para a nossa unidade 2. Vamos na unidade 2 da disciplina de Filosofia do curso de Pedagogia, licenciatura EAD do Campus Porto Velho, Zona Norte. Hoje eu estou aqui no estúdio do Campus Porto Velho, Zona Norte, gravando a nossa segunda unidade. Atrás de mim eu tenho uma parede branca, ao meu lado a frase EAD, mudando realidades em letras grandes e verdes. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos e olhos castanhos, estou usando óculos, estou usando uma camisa branca com preta, uma calça preta, um sapato preto. Estou aqui hoje para a gente falar um pouco sobre os campos da filosofia, que é a nossa unidade 2. Vamos lá? Na unidade 2, a gente trouxe para vocês aqui os principais campos da filosofia, e aí a gente vai saber, né, como que a filosofia ela vai refletir sobre os vários aspectos, como a gente falou na aula passada, a relação do homem com o homem, a relação do homem com a natureza, a relação do homem com o divino. Então, para todas essas relações e interações, a gente precisa aí de vários campos, né, de reflexões. E é o que nós trouxemos hoje. Então, os principais campos da filosofia, nós temos a metafísica ou ontologia, a lógica, a epistemologia, a teoria do conhecimento e o mundo da prática. Dentro do mundo da prática, a gente traz aí vários campos, né, ou vários objetos de reflexão da filosofia, que é a cultura, a religião, a estética, a arte, a ética ou filosofia moral e a política ou filosofia política, né? Que são duas disciplinas que também são muito trabalhadas em vários cursos na academia. Então, nós temos como campo da filosofia a metafísica. Essa palavra metafísica, ela está relacionada aí com as ciências físicas ou naturais. Então, Aristóteles, na Grécia Antiga, quando ele reúne, né, e faz uma catalogação de todos os conhecimentos científicos produzidos, ele vai organizar os seus livros, né, os seus estudos. Então, ele divide entre as ciências físicas e naturais e as ciências que tratam de questões não físicas. Por isso que a palavra metafísica vem do grego metá, depois, e física, né, depois da física ou depois das ciências naturais e físicas. Então, a metafísica ela vai tratar do quê? Do ser enquanto ser. O ser independente de suas determinações particulares, ou seja, da essência do ser, aquilo que a gente não consegue encontrar no ente físico, né, no objeto físico, mas aquilo que está para além da física, ou depois da física. E aí nós temos aqui, quando a gente fala da metafísica na Idade Antiga, na Grécia Antiga, os filósofos eles buscavam conhecer a essência do universo. Então, esse conhecimento, essa busca chamava-se cosmologia, né? Então, o estudo, a busca do conhecimento do cosmo, ou seja, da essência, qual era o elemento primordial, qual era o elemento essencial da natureza. Então, na cosmologia, nós temos alguns filósofos como Tales, Anaximandro, Anaximenes, que vão trazer algumas teorias sobre esses elementos, né? Então, Anaximenes, Anaximandro vão trazer a teoria da água e do ar, ou seja, o elemento primordial, essencial, aí eles buscam elementos na natureza, que são a água, o ar, e a gente também vai ter, né, outros filósofos gregos que vão trazer elementos que estão para além da natureza, como é o caso do apeiron, né, que seria essa força da natureza que a gente não pode ver, não pode sentir,
mas ela existe e é ela que traz, né, que é a essência desse universo e que faz com que esse universo apareça e se movimente. Um outro objeto, né, da metafísica muito discutido até hoje é a questão da alma, né, a existência da alma. Então, nós, enquanto seres humanos, somos corpo físico e alma, né? Existe realmente uma alma? É possível conhecer essa alma? Não é possível conhecer essa alma? E um outro objeto também metafísico muito discutido é a existência de Deus, né, que vai ser discutido por meio da teologia, essa busca da existência de Deus. Então, todos esses são temas da metafísica, ou seja, são objetos metafísicos que a gente não pode conhecê-los a partir das ciências naturais ou das ciências físicas, portanto, são objetos de estudos da metafísica, daqueles tratados, daquele conhecimento que estão para além da física. A metafísica ou ontologia, ela busca o conhecimento dos princípios e fundamentos últimos de toda a realidade, ou seja, de todos os seres e de todos os entes. E ela se dá por meio de 3 maneiras, né? Uma delas é a investigação dos diferentes modos como os entes e seres existem. Então, a metafísica ou ontologia, ela vai fazer essa investigação desses modos de existência dos entes e seres. A investigação da essência ou do sentido da estrutura desses entes ou seres. E a investigação da relação necessária entre a existência e a essência dos entes e do modo como aparecem para a nossa consciência, né? Então, a gente, por exemplo, quando a gente fala de ente, a gente está falando de algo que a gente conhece, né? Nós temos, por exemplo, o ser humano é um ente, o Estado é um ente, existem várias instituições que a gente denomina como ente e que a gente consegue conhecer, né? Eles aparecem para nós. Mas qual que é a essência desse ente? A essência a gente vai buscar naquilo que a gente chama de ser doente, né? A metafísica também, ela se desenvolve por meio da teologia, né? A teologia, diferente da ontologia, ela vai buscar aqui um senso crítico do divino, né? Então, quais os princípios e as relações do homem com esse divino? E aí ela vai buscar qual é a essência daquilo que existe. Por que existe? Por que são? O que são? Então, todas essas são questões metafísicas, né? Então, qual o sentido da vida? Deus existe? A alma existe? Se existe, como existe? É possível conhecer? Não é possível conhecer? Então, todas essas são questões metafísicas. A teologia, portanto, estuda as religiões num contexto histórico, pesquisa e interpreta textos sagrados e fenômenos religiosos, né? Então, quando a gente fala de fenômenos religiosos, a gente está falando de fenômenos que são identificados muito mais por meio da fé, né? Tradições religiosas, doutrinas e dogmas, né? E também que tipo de ética e de moral é constituída, muito mais a moral, né? Que tipo de moral é constituída, que tipo de princípios as pessoas adotam e abraçam a partir dessas doutrinas e desses dogmas. Vejam que nós estamos falando aqui de doutrina, de dogma, de ética, de moral, né? De princípios, que são todas questões metafísicas, né? Não são questões físicas, não são questões concretas, mas são questões que estão
numa perspectiva da nossa mente, numa perspectiva da nossa alma e numa perspectiva dos nossos valores, né? Então, metafísica são todas essas questões que a gente discute e que não são físicas, que estão para além da física. Então, este é um dos campos da filosofia, né? Essa reflexão sobre o sentido dos entes e dos seres. Um outro campo da filosofia é a lógica. A lógica, ela é um tipo de conhecimento que foi desenvolvido na Grécia Antiga ainda, especialmente por Aristóteles, quando ele vai definir as regras do conhecimento verdadeiro. Então, a lógica ela vai trazer para a gente o conhecimento das formas gerais e as regras gerais do pensamento correto e verdadeiro, né? Que passa a ser desenvolvida, constituída lá na Grécia Antiga com Aristóteles, e aí vai ser resgatado no período da Idade Moderna, ali no Renascimento, para que se busquem as regras do conhecimento científico. Então, essa regra do pensamento correto e verdadeiro, na lógica, ela é independente dos conteúdos pensados, né? Então, a lógica ela vai trazer para a gente regras para demonstração científica e verdadeira, né? Daí que nós falamos anteriormente também que a filosofia ela é considerada a mãe de todas as ciências, porque ela define, né? Ela possibilita a formatação dessas regras para demonstração do conhecimento científico, regras para o pensamento não científico também, sobre o mundo, regras sobre o mundo e expor os conhecimentos. Então, isso aqui vale, por exemplo, para a filosofia também, e para a verificação da verdade ou falsidade de um pensamento, né? Então, a filosofia se utiliza muito, né, desses dois aspectos aqui da lógica, que é justamente essas regras sobre como expor o conhecimento e como verificar se existe verdade ou falsidade em um pensamento ou em uma teoria. Um outro ramo da filosofia é a epistemologia. O que é a epistemologia? É um tipo de conhecimento, uma área da filosofia que busca fazer análise crítica das ciências, né? Então, é o estudo do conhecimento científico, é o estudo das ciências, tanto as ciências exatas ou matemáticas, quanto as naturais e as humanas. A epistemologia, ela faz uma avaliação dos métodos e dos resultados das ciências. Ela busca as compatibilidades e incompatibilidades entre as ciências e as formas de relação também entre as ciências. Então, é o estudo a respeito do conhecimento, né? A respeito da episteme, especialmente o conhecimento científico. Então, a epistemologia ela vai estar sempre fazendo aí essa avaliação dos métodos e resultados do conhecimento científico ou da episteme, né? Do conhecimento na perspectiva da ciência. Uma outra área da filosofia é a teoria do conhecimento. Então, como nós já falamos aqui, nós temos várias modalidades de conhecimento, né? Vários tipos de conhecimento. Nós apresentamos na aula passada 4 tipos de conhecimento: o senso comum, a ciência, o conhecimento religioso e o conhecimento filosófico. E o que a teoria do conhecimento vai refletir? Ela vai refletir sobre a possibilidade desse conhecimento, né? Então, se nós somos sujeitos do conhecimento, somos esse sujeito que tem inteligibilidade, que tem a capacidade de conhecer, a teoria do conhecimento, ela vai refletir sobre essas possibilidades, né? Então, ela vai fazer várias perguntas. É possível conhecer? Qual é o limite do conhecimento humano? Se o ser humano é capaz de conhecer, né? É um sujeito de conhecimento, o que ele é capaz de conhecer?
como ele é capaz de conhecer, quando ele é capaz de conhecer, como esse conhecimento se dá. É possível essa elucidação da realidade? A realidade se apresenta, se desvela, ou é a racionalidade humana que desvela essa realidade? Então, a gente vai ver aí na teoria do conhecimento que existem várias teorias, né? Então, alguns teóricos dizem que a gente conhece a realidade a partir da própria realidade. Alguns teóricos vão dizer que nós já conhecemos, já nascemos com conhecimento, então que o nosso conhecimento é nato. Outros teóricos vão dizer que não, que a gente nasce sem conhecer nada, como uma tábula rasa, e a gente vai conhecer a partir do nosso contato com a realidade. Então, existem várias teorias do conhecimento, e este é um ramo da filosofia, é um campo da filosofia. Então, nós vamos ter a teoria do conhecimento que vai buscar como conhecemos, né? Que tipo de conhecimento a gente pode adquirir por meio, por exemplo, do sensorial, da sensação e da percepção, ou nós conhecemos por meio da memória e da imaginação, o tipo de conhecimento intelectual. Então, existem vários tipos de conhecimento, e a teoria do conhecimento ela vai buscar compreender esses tipos de conhecimento e se eles podem nos levar à verdade da realidade. Então, a ideia de verdade também é um objeto, né, de estudo. A ideia de verdade, de falsidade, de ilusão, de realidade. Então, o que é verdade? É possível conhecer a verdade? O que é a falsidade, né? Em que medida nós estamos conhecendo a partir de aparências, a partir de ilusões? Em que medida é possível conhecer a realidade? É possível conhecer a realidade? Então, existem também as formas de conhecer dentro do espaço e do tempo e da própria realidade, né? Então, todos esses são objetos de debate, de reflexão da teoria do conhecimento. Um outro campo, né, de estudo da filosofia é o mundo da prática. Muitas vezes as pessoas pensam assim, mas filosofia é só teoria, não tem prática. Como é que a gente vai falar sobre prática em filosofia? A gente vai falar sobre prática em filosofia na medida em que a gente vai refletir, vai fazer uma análise crítica, vai estudar sobre, por exemplo, a cultura, ou seja, o jeito de viver de uma coletividade, né? Então, o quanto que essa cultura faz sentido para as pessoas, para suas identidades. E aí, aquele objeto da filosofia que a gente falou lá atrás, né? Qual que é o objeto da filosofia? É conhecer o sentido, o significado e os valores da prática humana, né? Então, quando a gente fala da cultura, a gente está falando de uma prática essencialmente humana. Quando a gente está falando da religião, a gente também está falando de uma prática essencialmente humana, né? E a religião é a organização humana que vive relacionar o ser humano, que visa relacionar o ser humano com o ser superior, né? E também quando a gente está falando de conhecer a prática humana, a gente também está falando da estética e da arte. Então, por meio da estética e da arte, o homem, né, o ser humano, ele desenvolve a sua sensibilidade frente à beleza e à feiura, né? Então, o que é a beleza? O que é a feiura? Né? Como que a arte desvenda o mundo, como que a arte recria o mundo, quais os sentidos que a arte traz para o mundo e para a realidade. Então, este também é um campo de estudo da filosofia. Então, como vocês podem perceber, a filosofia ela tem vários ramos, né? E todos eles, se a gente, né, observou bem o que foi dito aqui, buscam conhecer o sentido, o significado e os valores da relação do homem com o próprio homem, com a natureza e com o ser divino, né? Quando a gente fala da relação do homem com o próprio homem, com a natureza, por exemplo, a gente está falando dessa reflexão também de quem é o homem, né?
Que ser é este? Quais são as suas capacidades? Quais são as suas limitações? Ele é capaz de conhecer? Como ele é capaz de conhecer? Né? E como esse conhecimento pode transformar o mundo ao seu redor. Então, a teoria do conhecimento, ela vai trazer esta reflexão. A gente vai ter a metafísica, que vai trazer a reflexão sobre as questões para além da física, como o conhecimento, como a alma, a religião, né? A moral, a ética também vai entrar nessa perspectiva quando a gente pensa na religião, no ser supremo, quando a gente pensa também na relação do homem com este ser. Então vejam que a gente tem vários aspectos, vários ramos da filosofia e várias possibilidades de refletir o mundo. Ok, pessoal? Então, estes são os ramos da filosofia e ainda no mundo da prática, a gente tem a ética ou filosofia moral, que aí essa daqui tanto a ética e filosofia moral, quanto a ética e filosofia política, são duas disciplinas que estão muito presentes, né, na maioria dos cursos de graduação também, então é mais conhecida de vocês, né? E essa ética ou filosofia moral, ela vai fazer o quê? Uma reflexão, uma problematização, uma interpretação dos significados dos valores morais, né? E aí, um dos primeiros filósofos a trazer essa questão, essa reflexão sobre os valores morais, foram os filósofos socráticos, quando eles buscavam respostas para essa pergunta, né? Como devo agir? Esse como devo agir está numa perspectiva da moral, né? E aí surge também uma outra pergunta, por que eu devo agir dessa forma? O porquê traz para a gente uma reflexão mais voltada para a ética, né? Então, esse ramo da filosofia, a filosofia moral ou a ética, vai fazer essa reflexão sobre os valores morais e sobre o porquê eu devo agir a partir desses valores ou desses princípios. Uma outra disciplina da filosofia é a política ou a filosofia política, que reflete sobre a organização da vida em comum. Então, quando a gente fala de política, a gente está falando aí de uma perspectiva de solução e de resposta que uma sociedade oferece para as suas diferenças, né? Então, a política, numa perspectiva filosófica, essa palavra política, ela sempre vai estar relacionada a uma ética na vida social, a uma ética nas relações sociais enquanto coletividade. Então, enquanto coletividade, enquanto sujeitos sociais, enquanto sujeitos que vivem em uma sociedade, nós necessitamos de um diálogo, né? E é esse diálogo, essa relação política necessária que nós temos que ter para resolver as nossas diferenças. Então, existem basicamente duas maneiras que o ser humano se relaciona. Ou ele se relaciona politicamente, por meio do diálogo, por meio da busca de soluções para as suas diferenças, para os seus problemas, ou ele vai resolver esses conflitos e essas diferenças de outra forma, que é por meio da guerra, né? Ou a gente se relaciona politicamente, dialogicamente e busca soluções para os conflitos politicamente, ou a gente busca soluções para os conflitos por meio da guerra, né? A gente está vivendo agora aí, né, um processo de guerra, e essa guerra ela está ocorrendo justamente porque não se conseguiu chegar a um meio termo, né? Como dizia Aristóteles, a principal virtude é o meio termo, e Aristóteles também traz uma obra, né, que é a Política de Aristóteles, em que ele traz essas questões, essa importância dessa virtude do meio, dessa virtude do diálogo para se chegar a soluções das diferenças humanas. Então, a filosofia política ou política vai trazer para a gente essas reflexões e esse entendimento da importância da relação política e o que é a política, né? Porque
Na atualidade, quando a gente fala de política, a gente relaciona muito esse conhecimento com corrupção, né, com uma série de outras denominações. Mas, originalmente, na Grécia Antiga, a palavra política estava muito mais relacionada com ética do que com corrupção. Seria a ética, né, ou a busca de uma maneira justa, de uma maneira ética de viver em coletividade, de viver em sociedade. Então, a filosofia, ela traz essa disciplina, né, da política ou da filosofia política para que a gente possa entender melhor essa nossa relação enquanto sujeito social, enquanto sujeito de relações sociais. Então, gente, esses são os campos ou ramos da filosofia ou disciplinas da filosofia, como vocês queiram chamar, em que a filosofia desenvolve as suas reflexões, contribui com a ciência, contribui com a sociedade, contribui na nossa reflexão sobre as questões morais e éticas e também sobre as questões políticas, em busca de uma humanidade muito melhor, de uma humanidade muito mais justa, e também essas reflexões vão contribuir para que a gente possa fazer uma reflexão sobre o papel da educação dentro da nossa sociedade, né? E como a política, como a ética, como a moral, como a teoria do conhecimento pode contribuir para um projeto de educação que nós tenhamos para a nossa sociedade, para a nossa escola, para as nossas vidas. Tudo bem, pessoal? Então, até a próxima. Na próxima aula teremos a unidade 3 e vamos discutir sobre as questões ainda da teoria do conhecimento e do processo histórico do filosofar. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.